Hoje nós vamos falar sobre algo tão importante para nós. O título da mensagem hoje é Um Povo Forte. Pode repetir comigo? Um povo forte. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Diz assim a palavra: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Até aí. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai mais uma vez. Pai querido, Deus bendito, esta é a tua palavra, inerrante, infalível, Pai. Pai, nós queremos ouvir da tua própria voz, da tua boca. Fala aos corações, Senhor. Não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos. Meu Deus, usa a minha vida como uma flecha na tua aljava. Saca-me e alcance os corações, alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade, para o louvor e a glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos entender o contexto aqui, né? O apóstolo Paulo, grande desbravador do reino de Deus, um bandeirante da fé. Aqui ele estava falando aos Efésios. E aqui nós vemos que era a sua terceira viagem missionária. Sim, ele se fixou na cidade de Éfeso, que era uma cidade metropolitana. Era uma capital, uma cidade importante, uma província da Ásia, que Deus havia escolhido ali para a expansão do Evangelho. Essa cidade, ela continha mais de 300 mil habitantes. Nos 3 anos que ali ficou, Paulo participou de um grande avivamento, tanto que a palavra expandiu ali de forma que a idolatria recuou, a feitiçaria perdeu força, a palavra de Deus se espalhou por toda a cidade. O principado de Diana caiu, assim como Dagon. Mas essa palavra também dali, Paulo deixou ainda outras igrejas plantadas, toda a província da Ásia, as principais cidades como Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis.
e a própria igreja de Éfeso, que se tornou a principal igreja missionária ali, em toda aquela seara. Sim, a cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso, superou inclusive Jerusalém e a própria Antioquia da Síria. É ou não é um avivamento? Quando lançamos os olhos, podemos entender, a própria Bíblia nos explica a respeito das coisas do alto. No primeiro capítulo, dos versos 3 a 14, Paulo diz que nós somos o povo mais rico do mundo. Ele está falando da igreja. E ele fala, esse povo é o povo mais rico do mundo, porque é o povo eleito de Deus. É o povo lavado e remido na moeda mais preciosa do cosmos, no sangue do Cordeiro. O Filho do Deus Altíssimo derramou cada gota do sangue, e esse sangue nos cobre. Nós somos a noiva, está sendo adornada pelo Espírito. Não há riqueza maior do que essa. Você carregar o penhor da redenção, o Espírito Santo, que habita dentro de você agora. E que você tem, o cuidado que você tem que ter é de manter o templo, de manter a sua vida como um lugar agradável ao Espírito Santo. Impedir que o seu templo se torne hostil a este penhor da redenção, para que não te seja tirada a tua lâmpada, a luz que há dentro de você. Então o apóstolo Paulo vem falando aqui sobre essa riqueza, o povo adotado por Deus. Esse povo não é somente rico, mas também é um povo poderoso. Agora, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai mostrar que esse povo não é apenas o povo mais rico do mundo, é também o povo mais poderoso. É interessante observar que a oração de Paulo não apresenta nenhum pedido a Deus para trazer recursos para aquela igreja em Éfeso. Não pede a Deus riquezas materiais. Ele não levanta um clamor para que aquele povo possa ter condições de viver o chamado deles. Não, nada disso. A oração do apóstolo Paulo é: Deus, revele a eles o que eles são. Revele-os sobre quem eles são no Senhor Jesus. Paulo pede uma revelação. E isso tem a ver com a transformação da nossa mente, é muito significativo para nós, visto que tantas vezes nós deixamos de usufruir aquilo que já está à mesa, aquilo que já está disponível para nós. O Senhor já deixou acessível a nós a plenitude de vida, o Zoe. Ele disse: o diabo veio senão para roubar e matar, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por que vemos cristãos apáticos, desanimados, cabisbaixos, medrosos, tímidos? Pois a Bíblia diz que nós carregamos as riquezas insondáveis da glória e do reino. A oração do apóstolo Paulo era: aviva, Senhor, revela, acorda esse povo para o que eles carregam. No verso 17, Paulo ora para que a igreja receba o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Esse pleno conhecimento de Deus que o apóstolo Paulo está falando, ele não está falando de informações. Ele não está falando em você ouvir falar de Deus, conhecer a Deus por ouvir falar, conhecer as histórias da Bíblia e contá-las. Apesar que a gente precisa conhecer, né? Pregar o Evangelho. Mas nós revelaremos este poder a esta terra quando nós temos um conhecimento experimental. Uma coisa é quando você conhece algo de ouvir falar, uma notícia, né, alguma erudição, ou você academicamente sabe algo.
É muito bom, por exemplo, fazer um curso de teologia. Mas ao fazer o curso de teologia, você se depara com alguns professores que não têm o conhecimento revelado. Alguns que não têm o testemunho. Alguns que não têm o conhecimento que o apóstolo Paulo estava falando. A palavra conhecimento aqui não significa apenas uma informação em si, mas refere-se ao conhecimento por meio da experiência. Experimentar. Não mais de ouvir falar, mas de andar com Deus. De ter a presença de Deus, como Enoque andou. Como Jó experimentou. Nós somos o povo da nova e eterna aliança. Nós temos disponível para nós essa intimidade. Esse lugar chamado oração. Esse lugar transforma a nossa dimensão. Tem que ser um lugar recorrente na sua jornada. Tem que ser algo que você sinta falta. Que você deseja estar. Porque é nesse lugar que você irá experimentar deste Deus Emanuel, deste Deus que conhece os seus detalhes, das suas necessidades, antes de você abrir a boca para dizer a Ele o que você está passando, Ele já sabe. Mas à medida que você ora, você se transforma. Você ora não porque Deus precisa ouvir a tua oração. Ele nos ordena a ter a disciplina da oração porque nós precisamos dessa conexão com o céu, com o trono. Então o que o apóstolo Paulo estava conectando a Deus, ele estava pedindo é que a igreja pudesse saber mais acerca de Deus através das suas experiências. O que nos torna mais fortes é termos mais relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus, não mais informação. Nunca tivemos tanta informação, e glória a Deus, né? Que aí, ainda na nossa nação, nós podemos ver pregações, né? Podemos ter acesso a doutrinas. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas estranhas, tem muito fogo estranho, coisa muito esquisita, mas ainda assim, nós temos fartura de informação, podemos reter o que é bom, mas também nunca tivemos uma geração tão superficial, tão ansiosa, com tanta dificuldade de contemplar o Rei da Glória, com dificuldade de contemplar a criação, de tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Deus. Eleva os meus olhos para o monte, eleva os meus olhos para o alto, porque é de lá que virá o meu socorro. Isso tem a ver com a revelação de Deus, não com o conhecimento. A revelação é a Bíblia, já está aqui, ó, selado. Não se tira nem se acrescenta. Mas quando você abre as Escrituras, sabia que ela é muito mais profunda do que extensa? Ah, pastora, eu já li a Bíblia toda. Eu já conheço esse texto, está pregando desse texto? Eu já conheço. Pois Deus está falando algo novo nesta noite. A palavra é viva, ela é eficaz, ela está ressuscitando aquilo que está morto. Porque uma vez liberada, jamais voltará vazia. Então, a sabedoria que Paulo pede em sua oração está relacionada com um discernimento de espírito. A palavra sabedoria traz essa ideia de olhar para a vida com os olhos de Deus. De olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Não com o olhar do homem. O olhar do homem, ele é rápido em dar o veredito e colocar um ponto final na história que Deus está só começando, naquilo que Deus está fazendo. Olhar e discernir. Olhar para as circunstâncias e não ver aquilo que está tão óbvio. A adversidade bateu na sua porta. Você está no meio de uma luta. Nessa noite eu te convido, olha para tudo isso aos olhos de Deus. É Deus te dando oportunidade de aprofundar raízes, de pôr seu joelho no chão, de derramar lágrimas em oração.
Porque ele tem um futuro certo, cheio de paz e de esperança. O cativeiro para aquele povo durou 70 anos, parece muito. É nada diante da eternidade. E aquilo que Deus quer mesmo, dentro das circunstâncias que nós vivemos, é nos mostrar o céu. É tirar os nossos olhos desta terra. É compreender a vida como Deus compreende. Na maioria das vezes não olhamos com os olhos de Deus para as coisas. E por isso deixamos de tomar posse daquilo que Jesus já conquistou para nós. Quantas vezes o nosso olhar para as pessoas, para as circunstâncias, é um olhar apenas físico, material e terreno. Hoje em dia, então, parece que tudo é network. O que eu posso ganhar numa reunião? Quem é que eu posso conhecer que pode fazer um upgrade na minha vida? Quem é que pode ser usado por Deus para abrir essa porta de algo que eu estou orando e esperando há tanto tempo? Tire os seus olhos da atmosfera material. Lance os seus olhos para as coisas espirituais. Essas são eternas. Às vezes nós não compreendemos e eu te pergunto, à luz da Bíblia, você compreende quem você é? Quem você é em Deus? O que é que você pode fazer nessa terra? Como é que você vai cumprir o seu propósito? Essas perguntas, elas podem trazer para nós um pouco mais de clareza quando lançamos os olhos para o nosso chamado. Deus nos deu o seu Espírito para nos mover com poder na terra e revelar o seu Filho amado, revelar o reino de Jesus à terra. Isso daí já simplificou. Esse é lugar comum para nós. É isso, você está fazendo isso? Você tem procurado as oportunidades que Deus tem te dado? Os lugares que Ele tem preparado? Deus te permite entrar nos lugares sempre com propósito. Saiba que o que você carrega é tão precioso que não tem nada que te aconteça que está aleatório, que está solto, à deriva. Está tudo conectado no seu propósito. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O seu amor a Deus te conectou à eternidade. E tem um propósito que você está ligado nele. É maravilhoso demais contemplar a grandiosidade do nosso Deus. O nosso problema é que nós não paramos tempo suficiente para meditar na grandeza do Senhor e da sua criação. O profeta Daniel, quando refletia sobre questões da vida, ele disse algo assim também. Vamos para Daniel, capítulo 11, versículo 32. Diz assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Em outras versões diz: o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. O que vai te tornar inabalável é conhecer a Deus. É prosseguir em conhecer a Deus. Porque a tempestade vem para todos. O vento sopra e a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Mas aqueles que conhecem a Deus, estes permanecem fortes. Estes resistem com firmeza. E é exatamente no fato de você resistir que você sai mais forte. Não é mais qualquer coisa que te assusta. Você sabe que Deus está contigo. Ainda que tenha decreto de fornalha, ainda que tenha cova de leões, você não estremece. Você permanece por conhecer a Deus. Daniel estava falando por experimentar. E eis aqui um modelo de vida que aponta para Cristo. 3 vezes orava, virado para Jerusalém.
Isso significa hoje a nova aliança. Quando você ora, você está no lugar santíssimo. Você ora e o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, está levando a Deus aquilo que nem você sabe. É por isso que a parte mais importante da vida cristã é conhecer a Deus. Jesus chegou a dizer que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Esse Deus é infinitamente grande. Esse Deus, Ele está consciente, vivo, participante da nossa história. O que temer? O que preocupar diante de uma verdade como essa? Conhecer a Deus e amá-lo é a razão do nosso viver. Quem é o seu Deus? Se alguém te perguntar, você é cristão, tudo bem. Me fala o que significa ser cristão? Quais as virtudes do Deus que você serve? Quem é o Deus que você crê, que você ama? Ter palavras é necessário, mas muitas vezes nos faltam palavras. O seu testemunho vai falar mais forte. Uma árvore, ela não precisa se justificar. Ela não precisa se explicar. A única coisa que ela faz é dar fruto. Assim é a vida do cristão. Seremos levados ao engano de que temos que dar resposta para todas as perguntas que nos fazem. Não! Você não precisa cumprir com as expectativas das pessoas a seu respeito. Tudo que você precisa é cumprir o seu propósito em Deus. Seu propósito em Deus está bem claro. Dar frutos que o glorifiquem. Dê fruto onde você está. Diante das prensas, elas vêm para todos nós. E que bom, porque as prensas trazem unção. Você só vai se mover com autoridade depois da prensa. Nós somos cristãos, a palavra significa pequenos cristos. O nosso exemplo maior passou pelo deserto para poder começar o ministério. Sacrificou a vida para apontar para a eternidade. Ressuscitou e está acima de todo poder e majestade na terra. Assim também Ele nos chama de co-herdeiros. Você pode lançar os seus olhos para essa verdade todos os dias. Lembre-se disso. Conhecer a Deus é isso, saber o tamanho do seu Deus é importante. Em que o seu Deus influencia na sua vida hoje. Você fazia as coisas de um jeito, hoje você pode falar, eu mudei, porque eu conheci um Deus que é santo, que é vivo, e não tem me abandonado, não desistiu de mim. Por isso Ele tem vindo com podas. Deus corrige os filhos que ama, porque Ele se importa, porque Ele quer mudar a sua história. Jesus certa vez fez essa pergunta aos seus discípulos. Vamos para Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 33. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a enviar-lhes
a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Como Pedro nos representa aqui, né? Podemos ser cheios da revelação, da palavra, usados como boca de Deus na terra, mas ao mesmo tempo podemos ser instrumento de tropeço, usados pelo maligno, se não vigiarmos. E o que Jesus deixa bem claro, quando ele repreende a Pedro, ele fala: porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Basicamente o que Jesus estava falando, você precisa de revelação, de espírito, de conhecimento e sabedoria. Você precisa de ter discernimento das coisas espirituais, Pedro. Porque num dado momento, Jesus até o elogiou. Bem-aventurado, Pedro, você é bênção, porque não foi carne que te revelou isso, mas o próprio Deus. Por causa do que Jesus fez, por causa do sacrifício dele, você pode ouvir sim a voz de Deus, ele fala com você. Ele fala das coisas eternas, ele te dá sonhos, ele te revela. Ele te dá a palavra de conhecimento, dons. Todo dom perfeito vem dele. Mas nós precisamos vigiar. Por quê? Porque nós ainda somos suscetíveis às más influências. Aos espíritos de trevas somos. Nós não estamos blindados, queridos. Conforme muitos profetas que dão profetadas dizem, nós ainda precisamos vigiar, orar e vigiar, para andarmos no caminho que Deus preparou para nós. O apóstolo Pedro, quando perguntado pelo mestre sobre quem ele era, logo disse: tu és o Cristo. Porém, logo após reconhecer quem era Jesus, Pedro foi repreendido. Pedro ainda precisava aprender a sabedoria do alto. Jesus falou: não pensa nas coisas de Deus. E olha, o diabo já estava sabendo que Pedro estava assim, facilmente influenciável. Tanto que teve um momento que Jesus falou com ele: Pedro, o diabo pediu a sua alma para peneirá-la. Mas eu estou orando para que a sua fé não esmoreça, para que você não se apostate, para que você não perca a sua ousadia e para que você, quando se converter, apacenta, cuida dos seus irmãos. É uma complexidade essa revelação, mas eu creio que aqui Jesus está dizendo: eu não vim a este mundo para que você continue vivendo conforme este mundo. Eu não vim para ser um meio para você conquistar as coisas, para você preservar a sua vida. Eu vim para você ser um instrumento da eternidade na terra. Ei, Pedro, eu sou o seu fim, diz o Senhor. Não pense mais em preservar a sua vida. Isso é ilusão. Isso é perda de tempo. Viva intencionalmente na finalidade que é Cristo. Viva para Ele. Se levante todos os dias para falar do amor dEle. E se não tiver oportunidade de você abrir a boca e falar, que você testemunhe, dando frutos. Cristo precisa ser a nossa finalidade. Somente assim os nossos sonhos mortos podem ser transformados em sonhos eternos. Sabe, quantas vezes a gente
ouve sobre a palavra para que a gente possa conquistar coisas. E de fato, elas estão disponíveis para nós. O Senhor nos dá riquezas eternas, que dirá as dessa terra. Só que o que Ele quer abrir os nossos olhos é que as riquezas dessa terra são ilusórias. Pode servir para algumas realizações, conquistas, para galgar alguns lugares, reconhecimento, aplauso, fama. O que é tudo isso? Diante do breve tempo de vida que nós temos aqui, a sua alma é eterna. O que Deus está fazendo é cuidando dela, é preparando tudo o que é necessário para que você não perca a sua alma para o diabo. Porque do que adiantará ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você não sabe nem até que dia você está aqui, nessa dimensão. E por que as coisas dessa terra tomam tanto a sua mente e são a causa da sua preocupação? Vamos para Marcos 8, de 34 a 38, e nós já estamos caminhando para o fim da mensagem. Redobre a sua atenção. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A palavra é tão certeira. O que é que você está perdendo pelo Evangelho? Tem que vir alguma coisa na sua mente. Você tem que estar perdendo alguma coisa. Porque se você carrega um Evangelho que você só ganha, agora é só vitória, agora é só vitória, e não perde. Se a sua mente a respeito do Evangelho tem a ver com o que você está ganhando neste mundo, você está enganado. O caminho que nos leva para a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, é um caminho de renúncias, é um caminho de entrega. É um caminho que nós vamos perder algumas coisas. Intencionalmente, nós vamos entregar. Nós vamos consagrar tudo que temos, tudo que somos, tudo que leva o seu nome. Você tem coragem de colocar à disposição do Rei da Glória? O convite de Jesus a negar a si mesmo nada tem a ver com vergonha e derrota, sabia? E nada tem a ver com vida de miséria. Tem a ver com libertação. Foi o convite que ele fez para o jovem rico, religioso, mas que estava em cadeias espirituais. O dinheiro o aprisionou. Porque a prosperidade que Deus tem para nós vai muito além de dinheiro. Vai muito além de dinheiro. É prosperidade na alma, é prosperidade no corpo, é prosperidade na família, é prosperidade nos sonhos. E o maná todos os dias. Tem coisa mais próspera do que andar com Deus? Do que comer a comida que Ele coloca na sua mesa? Do que orar por algo e ver acontecer e Deus falando: tá vendo, meu filho? Eu me importo contigo. Eu não estou indiferente às suas necessidades. Eu só estou te ensinando a depender de mim. Deus se alegra com seu crescimento. Deus jamais se alegra com o fracasso. Tem gente também interpretando errado essa mensagem de Jesus do negar a si mesmo. Não precisa fazer voto de pobreza. Não tem a ver com isso. Tem gente que quer andar com roupas maltrapilhas para mostrar que está vivendo para Deus. Não! Deus tem o melhor para você.
Deus tem o melhor dessa terra. Essa palavra continua de pé. A bênção dele te prospera. Sim, te coloca por cabeça e não por cauda. E essa mensagem não é contraditória ao que Jesus estava falando para aquela multidão. Você só precisa saber interpretar o que é ser cabeça na terra. Ser cabeça na terra é estar ligado num corpo, cujo cabeça é Cristo. É ouvir a direção dele e obedecer. Se tem alguém interessado no seu avanço, esse alguém é o Todo-Poderoso. Deus quer que vê seus passos firmes, sua alma estável, seu coração sarado, sua mente renovada, seus sonhos redimidos. Posso compartilhar algo com vocês? Domingo passado, o pastor Ivaí pregou. Domingo retrasado, missionário Ronaldo, né? Entre a pregação do missionário Ronaldo e a pregação do pastor Ivaí, eu trouxe uma mensagem chamada Um Lugar Chamado Sarepta. Enquanto eu orava ao Senhor e elaborava aquela mensagem, Deus falava comigo. Nós temos perguntado ao Senhor, buscado informações sobre a chamada para 2026. Normalmente na virada a gente profetiza, a gente chama a existência, mas o Senhor nos mostra, né, o cenário. Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus profetas. E o Senhor me trouxe algo assim: filha, administre os seus bens materiais, seus bens emocionais e os seus bens espirituais. E eu falei: Senhor, como assim? Porque administrar bens materiais, nós já temos feito, né? E quem não está fazendo, o pastor Evandro tem ensinado aqui às quartas-feiras aos homens, cabeças de família, administrar bem seus bens materiais, suas finanças. Mas quando o Senhor entregou essa palavra, Ele estava dizendo também sobre os seus bens emocionais. Nós já estamos vendo nuvens densas, espiritualmente falando, pessoas que estão sucumbindo a uma pressão de rumores de guerra, e não apenas isso, pressão de muitas informações, o próprio tempo, a própria correria, tem a ver mesmo com uma investida do império das trevas. Está em Apocalipse. Seus recursos emocionais significa: busque a Deus, se firme nele, para que você tenha uma alma tranquila, equilibrada, que você tenha domínio próprio nas suas emoções. Administre as suas emoções, para que você não seja pego de surpresa. E espiritualmente falando, porque virão escândalos. E quantas pessoas se estremecem diante do escândalo, e os seus recursos espirituais se esvaem, desaparecem. Por quê? Porque se deixam levar por setas e dardos inflamados do maligno. Administre seus recursos espirituais. É tempo de vigiar, orar, de ser fiel nas disciplinas espirituais, de ter tempo reservado para a oração, para a devocional. Faz culto no seu lar, ouça o que eu estou te dizendo. Separe um lugar, um dia, chame os seus filhos. O convite de Jesus é este. Servir a Deus é permitir que Ele alinhe os nossos sonhos aos dele. Se você administrar isso, você sairá mais forte, lá na frente, celebrando a sua aliança com Cristo. Porque o retrato do exército satânico é formado por pessoas manipuladas pelo medo e centradas em si mesmas. Quer ver quando o diabo vem para poder dividir igreja ou espalhar o povo de Deus, quando ele traz confusão no arraial de Deus? É você começar a trazer dificuldade. A pessoa, muitas vezes, está vivendo uma dificuldade dentro da casa dela e ela quer julgar a culpa para a comunidade de fé. Ah, isso está acontecendo comigo, tem algum problema na igreja. Aí eu mudo de igreja.
O problema está lá. Administre os seus recursos espirituais. Entenda, você precisa de profundidade com Deus. Sabe, o convite de Jesus é esse. Deus se alegra com o seu crescimento. Muitos pensam que servir a Deus é abandonar tudo o que se sonha. Não. É que você precisa sonhar mais alto. E quando isso acontece, os sonhos que nascem em você têm o DNA do céu. Deus se alegra na alegria dos seus filhos. Então, o exército satânico é o resultado de quem não conhece a Deus. O diabo está aliciando, ele está alistando. Mas o Espírito Santo está guardando, está selando os 7.000 que não se dobram. Existe uma unção, um selo que está nos fortalecendo. A cruz pode parecer assustadora, mas é por meio dela que Jesus reconstruiu o caminho que havia sido destruído. Vamos para 1 de João 3:8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Tá claro, né? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Jesus não veio ao mundo apenas para perdoar pecados. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Mas ele também veio para desfazer as obras do diabo. Ou seja, ele veio para quebrar correntes. Porque você peca, se arrepende, mas aí quando você vê, você caiu de novo. Aí o Senhor Jesus, ele vem para quebrar a corrente. Ele vem para quebrar a escravidão, para quebrar o aguilhão da morte, para desfazer de uma vez por todas com o lastro da maldade na sua história. E isso tem a ver com o fato de que ele não veio só para te salvar do inferno futuro, ele veio para intervir no seu presente. É aqui e agora, não é lá quando ele vier. Ele pode vir para cada um de nós amanhã, ou daqui a alguns instantes, nós não sabemos. Tudo aquilo que o diabo semeou para te destruir, medo, culpa, acusação, vício, dor, confusão, rejeição, Jesus veio desfazer. Ele não apenas se opõe à obra das trevas, mas ele cancela, ele desfaz, ele derruba, ele anula, ele desmonta, ele arranca o mal pela raiz. Ele está aqui para isso. Pede a Ele, clama a Ele. Peça que Ele te instrua a administrar o que você tem. Guarda aquilo que você tem, para que não te seja tirado. Porque os dias não são iguais. Existem medidas espirituais. E o Senhor está falando conosco. E que bom que Ele está nos mostrando. Sabe, onde havia trevas, Ele acendeu a luz para nós. Onde havia condenação, Ele liberou perdão. Onde o inimigo disse que acabou, Jesus está dizendo, recomeça. Recomeça, é um novo tempo, é recomeço. Deus está te dando mais uma oportunidade. Outra vez Ele terá misericórdia de nós, compaixão de nós. A nossa parte é não desperdiçar. É não desperdiçar a oportunidade. Sabe, a manifestação de Cristo é libertadora, é restauradora, é vida. Se há alguma área da sua vida hoje, onde o inimigo tentou construir um padrão, ei, escuta aqui, comportamento de rejeição, seja uma ferida, um ciclo, Jesus tem poder para desfazer, porque Ele já se manifestou. Ele já se manifestou. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Vamos para 1 Timóteo 2, de 5 a 7. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo.
Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. O apóstolo Paulo está falando sobre essa revelação. Há poucos dias, o atual Papa declarou: gente, essa é uma fase, uma época singular na história da Igreja Católica. Ele decretou, no Vaticano, declarou claramente: Maria não é corredentora, Maria não pode salvar os homens, só Jesus, só o nome de Jesus para sermos salvos. Isso partiu, quer dizer, a idolatria, ela está estremecendo. Sim, é Deus fazendo isso na terra. Você está atento? Fique alerta para os sinais. Tem algo acontecendo, e isso tem a ver com o que o Espírito de Deus está fazendo. Ele não vem salvar a igreja evangélica, eu sinto em te dizer, muitos vão ficar. Deus tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos de um formato. As doutrinas, posso te dizer algo que uma vez me explicaram, eu guardei para a minha vida de fé, são como andaimes. Um edifício espiritual está sendo construído desde a igreja primitiva, desde a igreja que nasceu ali em Jerusalém. Esse edifício espiritual crescendo, as denominações foram como andaimes, serão todas desprezadas. A sã doutrina jamais será desprezada. A sã doutrina é o que vai guardar aqueles que serão encontrados pelo Senhor na volta dele. É o Espírito Santo, é a palavra que te alimenta, que te fortalece. Então, conhecer o seu Deus te torna forte, te torna firme, inabalável, mesmo em tempos difíceis. Para isso, Jesus foi designado, para desfazer as obras. Ele revelou a sua patente na terra. E a nossa finalidade é a mesma do apóstolo Paulo. Precisamos ensinar as pessoas na fé e na verdade. Não perca as oportunidades que Deus está te dando, em tempo e fora de tempo. Diga: eis-me aqui. A igreja está precisando de mais trabalhadores. Diga: eis-me aqui, eu quero servir, onde eu posso ajudar. Sábado passado, estivemos ali visitando um abrigo de crianças carentes, feridas, abandonadas. Deus fez algo tremendo naquele lugar. Deus renovou a esperança. Deus selou vidas para toda a eternidade. Por que você não estava lá? Teremos outras oportunidades. Todo mês visitamos um lugar. Precisamos de contingente. O exército de Cristo. Fale sobre Jesus ao mundo. Fale sobre a volta dele. Isso só é possível quando você o conhece de verdade. Quem anda com Deus não consegue ficar apático. E para fechar, vamos para Isaías 40, de 9 a 10. Última palavra para deixar uma semente profética sobre nós. Isaías 40, 9. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor vem com poder, o seu braço forte, com ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Não sussurre a sua fé, grite-a. Use cada uma das oportunidades que Deus tem te dado. Esse é um chamado para erguer a voz, não para sussurrar. Sião foi chamada para anunciar boas novas,
Mesmo em dias difíceis, Jerusalém foi chamada para levantar a voz, mesmo cercada por Senaqueribe, mesmo que você esteja diante de desafios. Qual a razão disso? Deus está vindo com poder, Ele não está distante, Ele está se movendo, Ele está governando, Ele está agindo, Ele não está indiferente a tudo que nós temos ouvido e vivido. Ele está na soberania dEle, em tudo que está acontecendo na história. E nós somos os representantes do reino.